E agora nós vamos falar de um assunto que quase sempre gera polêmicas, gente: acidentes e crimes de trânsito. Você já passou por algum problema parecido? A gente sabe que diariamente muitos acidentes são registrados, né? Aquelas batidas com danos materiais, que em alguns casos acabam gerando dor de cabeça para quem é vítima e também para o motorista culpado. E quem já foi vítima teve que cobrar o dano, não é mesmo? Só que às vezes o motorista culpado se recusa a pagar. E se recusa, inclusive, que ele é o culpado, tem isso também, né? E no caso de um atropelamento em que o motorista não presta socorro, a vítima pode solicitar algum atendimento depois, o que pode acontecer? Imagina se aconteceu uma morte ali no local, né? São vários fatores que podem envolver os acidentes e crimes de trânsito. Então agora nós vamos saber com o advogado, Dr. Jefferson Carlos Ponquiroli, que está com a gente, como as pessoas devem se portar. Boa tarde, Dr. Jefferson. Boa tarde, Cristina. Com relação a crimes de trânsito, ou seja, a dúvida mais frequente, eu acho que o maior número de pessoas que estão acompanhando agora o Ver Mais tem é o seguinte: bateram no meu carro, mas se recusam a pagar. E mais, se recusam que são os errados, ou seja, sim, qual é o procedimento que eu devo tomar, o que eu devo fazer nessa hora? A grande questão vai gravitar em torno da culpa, né, de quem foi o culpado, o causador daquele acidente de trânsito. Então é sempre bom que, ocorrendo a colisão, sejam chamados os agentes de trânsito, a autoridade de trânsito, a própria polícia militar, para que seja constatado ali como se deu o acidente de trânsito. Muitas vezes vão para a própria delegacia ou para o departamento de trânsito para registrar a ocorrência, né, porque muitas vezes eles não vão até o local, principalmente quando não há vítimas. Sim. Mas se pudesse cercar de testemunhas, aquelas pessoas que estão passando no momento, o motorista de trás, alguém que possa testemunhar em favor da pessoa que foi, né, que teve o veículo colidido por outro, isso tudo vai contribuir. Porque, evidentemente, que se a pessoa que colidiu nega a sua culpa, né, isso então vai ter que ser submetido ao judiciário. Ou seja, fiz todo esse procedimento, doutor Jefferson, chamei a Codetran, chamei a Polícia Militar, ou seja, peguei testemunhas, mas mesmo assim a pessoa se recusa a pagar. Aí vou ter que entrar com processo. Aí vai ter que entrar com uma ação judicial para cobrar os danos, né, materiais, evidentemente. Se houver um dano moral também, pode ser passível de uma ação judicial. Isso geralmente demora muito tempo e a justiça, a tendência mesmo é dar ganho para aquela pessoa que teve? Sim, comprovado o dano e comprovada a culpa, a justiça tem dado ganho de causa àquele que teve o veículo. Porque é complicado, né? Você ficar correndo atrás da pessoa. Só que às vezes na correria do dia a dia, a pessoa não faz esse procedimento de chamar a Codetran. Às vezes está atrasado, está com pressa. Não registra nem a ocorrência, deixa para registrar 2, 3 dias depois, aí a outra parte envolvida se nega aí fazer o registro, aí cada um dá uma versão antagônica, aí sim vai depender da produção de provas. Se não tiver isso daí, é mais difícil na hora que precisar entrar com o processo. Sim, sim. A dica é sempre, ocorreu acidente de trânsito, né? Pare tudo que está fazendo para registrar a ocorrência, para buscar testemunhas, verificar se há uma câmera de vigilância, né, de segurança pública ou de algum prédio, algum imóvel próximo, para que tudo isso sirva de prova também num possível processo judicial, no inquérito. Na hora da pressa, às vezes a gente acaba se complicando. Sim, tem pergunta, justamente. Pessoal? Vamos ver ali o que dizem os nossos telespectadores. Vamos abrir e depois a gente continua. Se estaciono na rua e pago o parquímetro, no caso de baterem no meu carro, tenho como cobrar da empresa que faz o serviço de cobrança? Não, esse tipo não de... é considerado estacionamento privado o parquímetro? Não é considerado... Assim, tiveram algumas decisões já há muito tempo responsabilizando, mas hoje a jurisprudência é muito pacífica no sentido de que não tem responsabilidade, nem por furto, nem por... no caso, acidente de trânsito. Sim, seria mais... Claro que cada processo é um processo, mas o que o Dr. Jefferson, pelo que eu entendo, está dizendo foi das últimas decisões judiciais. Isso, né? Não tem amparo ali judicial para buscar esse tipo de ressarcimento. Até porque o que se busca ali não é a segurança do estacionamento, é a rotatividade daquelas vagas que são públicas. Né? Mas e se eu estaciono, por exemplo, dentro de um supermercado ou dentro de um shopping center e batem no meu carro ou algum bem meu é furtado? E aí? Isso, Quando o estacionamento é privado, né, de uma instituição, de supermercado, de um shopping, né, de uma universidade, a responsabilidade é de quem põe o estacionamento à disposição do cliente, do consumidor. Embora sempre houvesse, né, desde 1990, o Código de Defesa do Consumidor, dizendo que
a instituição, a empresa é responsável, sempre houve, né, a negativa Sim. do ressarcimento, aí gerando aquelas famosas placas, né, de que a empresa não se responsabilizava. Então, o que aconteceu? Várias decisões do STJ pacificaram o entendimento que o consumidor tem o direito ao ressarcimento. Uhum. E a partir de abril deste ano, no estado de Santa Catarina, de forma muito específica, o governador sancionou uma lei dizendo que são proibidas essas placas. Então, o lojista, o dono da universidade, do shopping, não pode mais colocar essa placa no estacionamento, sob pena de ser acionado o PROCON e ele receber uma multa, porque a responsabilidade é dele. Entendi. Mas, né, vamos sempre partir do entendimento. Teve o furto do veículo ali, de algo que estava dentro do veículo de valor, imediatamente registrar a ocorrência, chamar os responsáveis pelo estacionamento, porque isso tudo, se o estabelecimento se negar, demandará prova na esfera judicial. É aquela velha, da mesma coisa da outra pergunta. Às vezes na correria, eu estou com pressa, não quero fazer e depois acabo não tendo provas. E se ficar algo de valor, que se chame o responsável pelo estacionamento, pelo estabelecimento e diga, ó, estou deixando aqui no meu carro tal equipamento. Entendi. Aí já está avisado. Já está avisado. Então, Jefferson, com relação a um atropelamento e a pessoa fugir, seja ele com morte ou uma vítima ali no local, essa pessoa vai ser responsabilizada se conseguirem localizá-la, né? Porque Sim. às vezes não conseguem. Tem, né, os crimes de trânsito, que o Código de Trânsito Nacional prevê os crimes de trânsito, vai dizer então que as normas gerais do Código Penal, do Código de Processo Penal, se aplicam aos crimes de trânsito. Então, ali vai estabelecer uma série de crimes. Tem o homicídio, tem a lesão corporal, então o atropelamento pode se encaixar. Né? No caso de haver morte, o homicídio, a lesão corporal... Aí já vai ser um homicídio como sim, outro, e vai ser punido no caso de lesão corporal. Entendi. Se não prestou socorro, a pena é agravada, né? E pode concorrer no crime de omissão de socorro. Sim. Tá, e se eu atropelar um animalzinho, um cachorro, um gato, que seja de alguém, né, saiu do portão, cruzou, porque isso já quase aconteceu comigo, eu pensei, gente, se eu tivesse atropelado, qual seria o procedimento que eu deveria ter tomado? Essa é uma discussão das associações de proteção aos animais, porque a legislação ela não traz essa temática dentro do Código de Trânsito. Pode aplicar na caso de maus tratos, né, porque o acidente, o atropelamento de um animal, geralmente é decorrente de um acidente. Sim. Né, então, se o atropelamento foi proposital, né, é mais fácil enquadrar no maus tratos. Agora, como acidente de trânsito, a responsabilidade pelo animal é do dono. Então, se ele estava fora... Se ele estava fora e se gerou danos no veículo, a responsabilidade é do dono do animal. Entendi. Então, tem mais essa circunstância. E casos de que até o próprio dono do animal tem que pagar os estragos que ocorreram no veículo. No veículo, sim, justamente. Minha nossa. Enfim. Então, tem que cuidar do animalzinho, sim, ali, claro, para que não vá para a rua, para não gerar um... Claro, lógico. E pode ter a consequência, né? O veículo freia repentinamente, aí o veículo de trás bate, aí gera toda uma consequência. É verdade. E o animal sai correndo. Vamos lá, a gente vê as perguntas dos telespectadores. Vamos ver. Se caso baterem no meu carro e falarem que vão deixar o número para acertar o dano e depois a pessoa se negar a pagar, o que pode acontecer? Aquele primeiro caso. É o que nós falamos, né? Tem que ter os dados do veículo que bateu, a questão das testemunhas, né? E a pessoa, mesmo assim, ela vai sozinha e registra a ocorrência. Deixa se o outro não quiser ir, eu vou sozinha. Vai sozinha, sim. Vai lá, registra, puxa ao mínimo a placa, a cidade do veículo. Respondendo porque cabe um processo judicial, né? Se a pessoa porque se não identificar o condutor, quem vai responder pelo dano é o proprietário do veículo, se não for a mesma pessoa. Entendi. Agora, com relação por exemplo, assim, o menor está dirigindo e comete um crime de trânsito, que é o que a gente já tinha falado um outro dia, mas como a gente está nesse assunto, para não deixar ele de fora. O responsável por ele é o responsável ou é o dono do carro, se não for a mesma pessoa? Ambos serão responsabilizados. Porque o Código de Trânsito prevê que deixar, né, o veículo à disposição de alguém que não tem habilitação, não tem condições de dirigir o veículo, né, também é um crime de trânsito. Sim. Aí, se ele provocar danos, né, aí tanto o dono do veículo quanto o responsável pelo menor serão responsabilizados. Esse é um assunto bem sério, né? Porque entregar o carro para menor e para quem não tem carteira de motorista não tem habilitação, muito perigoso. Já tem ali, vamos colocar outra participação. Acabei batendo o meu carro por causa de uma placa que estava bem no meio da rua, bem em uma curva.
não tinha nenhuma placa de orientação, pode ser cobrado do município? Sim, sem dúvida alguma. Se o município não tomou as precauções necessárias para evitar o acidente, ele pode ser responsabilizado. Aí é mais uma questão de um conjunto de provas, né? A fotografia, né? As imagens, a testemunha, tudo isso para demandar uma Só ação para judicial. finalizar, se eu bati o carro e está o maior trânsito, tipo, os dois pararam ali conversando, é recomendável que eu saia para liberar o trânsito e aí chame a polícia e a Codetran ou permaneça naquele lugar para chamar? A princípio que permaneça e faça contato com o departamento de trânsito. Independentemente do Do buzinaço. trânsito, sim. Principalmente se for um acidente em que ninguém assuma a culpa. Ah, sim. Mas aí que coloca o triângulo, né, de Sim, segurança ali numa sim, distância mais ou menos, porque o Para que importante é tudo- preservar isso, o local, para que Aham. seja registrado. Tá bom. Principalmente se tiver vítima. Se tiver vítima, então não se pode mexer. Ah, entendi. Obrigada, doutor Eu que agradeço, Jefferson. Cristina. Tenha um bom Obrigado pelo trânsito de convite. retorno Obrigado. para o seu escritório. Obrigado.